Pode ser meu irmão, pode ser minha irmã. Dando sequência na leitura, hoje nós iremos ler os 4 capítulos do domingo, né? 17, 18, 19 e 20. Porém, ontem faltou alguns versículos aqui, especificamente 4 versículos na separação entre Paulo e Barnabé, que eu acabei pulando. E eu vou aqui só para retomar, e depois a gente faz a conexão e volta para o capítulo 17. Então, capítulo 15, do verso 36 ao 40 ao 39, onde é a separação que houve entre Paulo e Barnabé. Lembrando que Barnabé foi o único que, a princípio, no primeiro momento, na conversão de Paulo, ou Saulo, como queira, acreditou na chamada e numa conversão genuína. Eles caminharam juntos. E por um período, João Marcos, que é sobrinho de Barnabé, segundo consta em Colossenses capítulo 4, verso 10, eles caminhavam juntos. Só que aí João Marcos era muito jovem. Ele não quis a continuidade. Ele pegou por um tempo e não quis mais e voltou. E agora eles iam voltar, rever como é que estavam lá as igrejas, os pontos de pregação, os irmãos. E aí João Marcos agora queria ir. Você entendeu o cerne do assunto aqui. E aí então Paulo falou assim, Paulo um pouco mais radical, né? Não, não, não. Não vai não. Aí Barnabé, não, ele vai sim, não, não vai não, não vai não. Olha o resultado disso. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse João Marcos consigo. E aí, ó, mas Paulo parecia irrazoável que não tomasse consigo aquele desde a Panfilha, tinha apartado deles e não acompanhando naquela obra. Foi uma contenda tão grande, de tal maneira que houve entre eles, que se apartaram um do outro. E Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Então, ontem eu não tinha feito essa destacação sobre isso, que é um ponto muito importante, e eu queria fazer esse adendo para não ficar nada para trás, tá bom? Agora vamos para o capítulo 17, 18, 19 e 20, que é a leitura de hoje. O subtítulo diz assim, ó, Paulo em Tessalônica e em Bereia. Eita, finalmente hoje vai tirar a dúvida de muitas pessoas, né? Por que será que esse pastor Rômulo fica falando pastor Rômulo bereano de verdade? Bereano, bereano. Então hoje você vai entender o porquê. Vamos lá. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram em Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo-lhe e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anunciam, dizia, ele é o Cristo. Perceba que aqui, se você olha nas entrelinhas, que já ia aquelas perguntas, já que até nos dias atuais, né? Poxa, mas por que Cristo morreu? Por que Cristo sofreu? Por que ele passou por tudo isso? Aí Paulo fala, ó, convinha que o Cristo padecesse, ou seja, sofresse, mas ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia. Entende? Então você vê que já tinha esses questionamentos aí. Que era assim, estava escrito, as profecias tinham que se cumprir, tinham que ser cumpridas na vida do mestre. Versículo de número 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. Também uma grande multidão de gregos, religiosos e não poucas mulheres principais. Ou seja, mulheres com autoridade, mulheres ali que eram até mesmo assim, tinham uma posição na sociedade, financeiramente falando, socialmente falando, mulheres assim, por isso que fala, mulheres principais. Mas os judeus, desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando-se o povo, alvoroçavam a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-lo para junto do povo. E não o achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram até aqui. Os cristãos, né? Os quais Jason recolheu a todos esses e procedem contra os decretos de César, dizendo que há um outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas. E tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Versículo 11. Ora,
estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra e examinando a cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim e eram assim. Então, quando você vê eu me intitulando, já falei isso algumas vezes, eu vou falar mais uma vez aqui, não é prepotência, não é soberba, não é altivez, não é arrogância, não é nada disso. Eu apenas sou como aqueles cristãos da cidade de Bereia. Quem estava pregando aqui era o apóstolo Paulo. Imagina, mesmo assim o apóstolo Paulo pregando, ministrando a palavra, eles iam verificar nos textos. Lembrando que naquela época eles ainda não tinham o Novo Testamento, mas eles tinham lá a Torá, eles tinham os Salmos, eles tinham os Provérbios, eles tinham outros livros que é do Antigo Testamento, da Primeira Aliança. E o que acontece? Eles examinavam. Eles não engoliam goela abaixo tudo aquilo que era apresentado a eles. Então, quando eu digo que eu sou um bereano, inclusive na capa da minha Bíblia aqui, você colocar aqui é que está ao contrário, mas aqui está escrito a seguinte fala: um bereano de verdade. E eu tenho eu me intitulo assim por quê? Porque desde o período do cativeiro eu trouxe comigo esse hábito de não engolir tudo. Então, a pessoa fala algo, vou aqui na palavra e procuro verificar se de fato era aquilo, se de fato era assim mesmo, se está escrito assim. E aí é por isso que ele diz, ora, foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, os de Bereia, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Entendeu agora? Por que eu falo que eu sou um bereano? Porque eu procuro examinar, eu procuro vir para o texto dentro de um contexto imediato, de um contexto histórico, de um contexto cultural, qual seja ele. A palavra que me trouxe qualquer tipo de indagação, de interrogação, de dúvida, opa, peraí, mas não entendi dessa maneira, não. Aí eu vou para a palavra e procuro entender. Então seja você também um bereano e as irmãs sejam vocês também bereanas. Examine. Verifique, não saiam selando aí com amém, e a palavra amém significa assim seja a tudo e que você ouvir, porque hoje em dia estão muitas heresias sendo anunciadas nos púlpitos das igrejas e principalmente, vou usar esse termo aqui, no poço da internet. Então toma muito cuidado, tá bom? Procura examinar, não sai abraçando tudo não. Vê na Bíblia, verifica, pega uma, duas, três versões, pega a Bíblia, vai no aplicativo, vê na versão NVI, NVT, a Bíblia Mensagem, revista corrigida, revista atualizada, NTLH, nova tradução linguagem de hoje, vai verificando para que você possa chegar e não ficar nenhum tipo de dúvida. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus ele é Deus de paz e não de confusão. Tá bom? Então é por isso que eu sou um bereano de verdade. Vamos seguir. Versículo de número 12. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, olha lá, abastadas, e não poucos varões. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram para lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que lhe fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Versículo de número 15, Paulo em Atenas e seu discurso no Areópago. E os que acompanhavam Paulo o levavam até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça e com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com eles, e uns diziam, que quer dizer esse paroleiro, ou seja, esse falador? E outros, parece que é um pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava Jesus e a sua ressurreição. Então, essas duas classes aqui, os epicureus e os estoicos, eram filósofos humanistas da época e dos seus conceitos culturais, preconceituosos, ardilosos, tendenciosos, que defendiam as suas teses, as suas argumentações, porém, homens eloquentes, homens das letras, com um vasto conhecimento. Lembra que ele está aqui em Atenas, é o berço da Grécia, da sabedoria, dos deuses Poseidon, Diana, Artemis, Zeus, e Minerva e tantos outros deuses. E agora Paulo chega o quê? Anunciando Jesus e a ressurreição. Então ele foi chamado de falador, e eles falam assim, não, é um pregador de deuses estranhos, porque eles não tinham conhecimento ainda. Embora
A sinagoga dos judeus estava estabelecida lá, mas a religiosidade não saía daquele núcleo, não saía de dentro da sinagoga, não ia para as praças, não ia para os becos, não ia para os valados, não ia de encontro às almas necessidades, sequiosas, sedentas por uma palavra, por uma mensagem de fé, de amor e de esperança. Então Deus levanta os apóstolos, e agora o apóstolo Paulo, ele chega disputando e expondo, né, fazendo uma exposição da palavra com eloquência, com virtude, com sabedoria, com graça e com unção do Espírito Santo. Verso 19. Tomando, levaram ao Areópago. Olha lá, o Areópago, imagine assim, ó. Eu acredito que eu vou falar uma linguagem aqui que todos entendem. Principalmente no interior, por exemplo, assim, se você é de Campinas aí, lá na Praça Central de Campinas, tem a concha acústica. Nessa concha acústica é tipo um palco coberto com toda a estrutura, e ali as pessoas fazem apresentações, tipo como se fosse um espaço ecumênico. Tanto as pessoas cristãs podem fazer, os católicos, as religiões afro, ou se não somente um evento cultural, uma peça teatral, eventos que pode ser apresentado para a sociedade. É um espaço assim, chama-se concha acústica. Já ouviu falar sobre isso? Pesquisa aí. Então geralmente nesses espaços são apresentados o espaço cultural. Por exemplo, lá em Fortaleza tem o Espaço Cultural Dragão do Mar, também, que é um espaço assim aberto para que as pessoas tenham essa oportunidade de expor ali o seu trabalho, a sua arte. O Areópago era mais ou menos isso, só para você entender. Você precisa estudar, porque aí você vai entender melhor. Então, se você ver essas palavras, eu preciso fazer essa conexão, porque senão você fica tal, mas o que é isso? Então eu procuro trazer aqui sintetizado da melhor maneira possível, mas se aprofunde. Areópago era mais ou menos isso. Então pegaram o Paulo e falaram, vamos levar você no Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos nossos ouvidos, queremos, pois, saber. O que vem a ser isso? Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer, ouviu alguma novidade? E estando Paulo no meio do Areópago, disse, olha que oportunidade preciosa, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também a um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha que coisa fantástica. Inúmeros deuses, inúmeros altares, cada um com um nome, como citei alguns deles aqui para vocês. E Paulo vê uma oportunidade quando ele vê um altar ao Deus desconhecido. E aí ele se aproxima e agora ele fala, ó, olha que coisa linda, ó. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu, da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, com o que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só faz todas as gerações dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício ou imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão com a qual destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos uma outra oportunidade, outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles, todavia chegou alguns varões a ele e creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome chamada Damares, e com eles outros. Então, perceba aqui que nessa oportunidade preciosa que Paulo anunciou a palavra de Deus, alguns escarneceram,
alguns zombaram. Outros falam assim, não, depois, isso aí quando fala de ressurreição, deixa para depois. Mas outros falam, não, peraí, eu acredito, eu creio nisso aí. Recebendo. Inclusive o próprio Areopagita, o que nós entendemos aqui? Um dos responsáveis por aquele local. Ele creu, ele recebeu ao Senhor. Então você vê que coisa linda. O que nós aprendemos aqui? Ó? Já pensou se ficar só na sinagoga? Será que o Dionísio e Damares seriam alcançados? A resposta é não. Então, muitas das vezes, meu irmão, quem sabe às vezes você fica meio questionando de não ter uma oportunidade onde você congrega. Poxa, eu não tenho oportunidade no culto, não tenho oportunidade para pregar, não tenho oportunidade para fazer uma saudação, para louvar e tal. Meu irmão, existem inúmeros locais e aqui eu vou falar um deles onde eu desempenho essa obra junto com os meus amados e abençoados irmãos da Capelania da Capital. Tá assim, ó, de almas sequiosas e sedentas. Aonde, pastor? Nos hospitais. Tá assim de almas sequiosas e sedentas. Aonde, Bereano? Nos presídios. Tá assim de almas carentes e necessárias. Para quê? Nas casas de recuperações. Entende? Então se capacita, vem fazer o curso de capelania. Agora no próximo dia 22 nós vamos ter um curso, uma turma nova. Vem fazer a obra. Fica brigando por cargo na igreja não. A igreja é o quartel-general. Repõe as forças. Tem a comunhão com os irmãos. Se a oportunidade de chegar, amém. Se não chegar, você vai fazer a obra no campo aberto, que é o mundo. Open field, campo aberto. O mundão. Por isso que Jesus fala, vende, os campos já estão brancos. A seara já está pronta, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são os obreiros e o campo é muito grande. Tá bom? Paulo deu essa lição aqui preciosa e alcançou essas vidas preciosas. Iniciamos o capítulo 18. Paulo em Corinto, em Éfeso, volta para Jerusalém. Depois disso, subiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles. Trabalhava, pois, e tinham por ofício fazer tendas. Então Paulo, mesmo com esse vasto conhecimento, mesmo sendo da tribo de Benjamim, um benjamita, mesmo sendo instruído aos pés do rabino Gamaliel, mesmo sendo um homem que foi arrebatado até o terceiro céu e recebeu revelações maravilhosas, ele também tinha um ofício. Qual era? Ele era construtor de tendas. Sabia disso? Todos os sábados disputavam na sinagoga e convenciam os judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo. E desde agora parto para os gentios. Então aqui a taça da paciência de Paulo chegou no limite. Sempre aquela resistência, sempre escarnecendo, sempre... Ele falou assim, olha, agora, ó, posso sacudir, ele falou, ó, o sangue de vocês recai sobre a cabeça de vocês. Eu, em outras palavras, eu estou saco cheio, eu cheguei no meu limite com vocês. Agora eu vou para os gentios. Quem é os gentios? Os não-judeus. Porque certamente eles vão receber, certamente eles vão acatar, certamente eles vão pelo menos respeitar. E é isso que ele faz. E por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios. Verso 7. Saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, tá? Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Muitos dos coríntios ouviram e creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho aqui muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha que coisa linda, Deus visita Paulo numa visão, fala para ele: não te cales, abre a boca, fala. E aí você viu, ó, Crispo, o principal da sinagoga, o príncipe da sinagoga, creu. Ele e a sua família aceitaram, receberam a palavra de Deus. Coisa linda. Sempre vai ter aquele que acredita, sempre vai ter aquele que recebe. É o meu compromisso, o teu compromisso, o meu dever, o teu dever, a minha missão, a tua missão é pregar. Abra a boca e fala. Se eles vão receber ou não, não é comigo nem com você. A Bíblia fala que é o Espírito Santo quem vai trabalhar. É o Espírito Santo quem vai agir. É o Espírito Santo quem vai convencer da justiça, do juízo vindouro e do pecado. Mas nós temos que
pregar, nós temos que anunciar, nós temos que testemunhar. Oh, glória! E ele segue dizendo, louvado seja Deus, versículo 12, mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente, ou seja, todos ali no mesmo pensamento, no mesmo propósito, contra Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo, este persuade os homens a servir Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus, se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras, e de nomes, e da lei, que entre vós há, vede-os vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram a Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E Galho nada dessas coisas o incomodava. Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Creteia, porque tinha feito um voto. Existem duas classes do nazireu ou do nazireado, por isso que eu pontuo aqui. Que voto é esse? Que promessa é essa? Pode ser o nazireado, pode ser como um voto, ou pode ser consagrado desde o ventre da mãe. Por exemplo, nós temos alguns nazireus por consagração, como, por exemplo, Samuel, Sansão, João Batista. João Batista, acredita que até o próprio Jesus também era nazireu. Mas assim, dentro assim do que nós temos claro, que a Bíblia fala, deixa assim para nós claramente, Sansão e João Batista. Claro, assim, específico mesmo, tá? E o que era o nazireado assim? Lembra lá o que o anjo falou para Manoá, que o anjo falou para a mãe também de Sansão, que não poderia passar navalha na cabeça, não poderia beber bebida forte, ou seja, fermentada, e não podia tocar em nada, nenhum animal morto. E aí Sansão, o que ele fez? Você vê, ó, o último que ele quebra do nazirado é o cabelo. Primeiro ele mata o leão, deixa lá, passa um tempo, quando ele volta, tem um favo de mel, e aonde o favo de mel está feito? No cadáver do leão. Ele toca para pegar o favo de mel e se alimentar. Primeiro ponto que ele não podia fazer, tocou no algo morto. Sansão gostava da cachaçinha, né? Gostava da bebida forte. Segundo quadro. Aí o último, quando ele conta para Dalila, quando ele revela que não podia passar navalha, e aí ele quebra esse pacto, né, esse voto do nazireado, é capturado, os olhos são furados e ele é levado pelos filisteus. Então, perceba que existe uma outra maneira agora do voto do nazireado, que depois que aqui, ó, raspei a cabeça. Aí agora ele fez o quê? Por um espaço de um tempo, por um período determinado, 60 dias, 90 dias, 6 meses, tempo ali pré-estabelecido, não iria cortar o cabelo, passar navalha, por um próprio. Então ele fez esse voto, ó, e tendo raspado a cabeça em Creteia, porque tinha um voto. Aí ele fez o voto do nazireado. Quer saber mais? Pesquisa sobre o assunto ou vem fazer o curso de teologia e crescer na graça e no conhecimento. Vou seguir a leitura. Verso 19. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. E ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhe que esse ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo, querendo Deus, outra vez vos voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudando a igreja, desceu a Antioquia. E, estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia, da Frígia, e confirmando a todos os seus discípulos. Apolo em Éfeso e em Corinto. E chegou em Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviam Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, e que, quando o tal chegando, aproveitou muito o que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era
o Cristo. Então perceba que Apolo, vê que esse é o Apolo que depois as palavras das pessoas de Corinto vão falar lá. Um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Pedro e outro era de Jesus Cristo. Você vê que ele também era um varão valente, era um varão valoroso, porém ainda não conhecia o batismo no Espírito Santo, só o batismo de João, mas tinha um grande conhecimento da palavra e era um grande expositor da palavra, ao ponto que mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Messias, que Jesus era o Hamashia, que Jesus era o Cristo. Capítulo de número 19. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo. Estou atentando aqui para não pular nada. Terceira viagem missionária de Paulo, pregando o evangelho em Éfeso, tumulto exercitando por Demétrio. Sucedeu que, entrando Apolo, estava em Corinto. Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achado ali alguns discípulos, disse-lhe: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce e que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviam foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles, glória, o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram a todos uns 12 varões. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Eu quero te trazer uma informação aqui agora que vai chocar você, que vai confrontar você. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 10. Redobre atenção, aguce a audição e preste muita atenção no texto. Seja um bereano comigo. Durou isso por o espaço de 2 anos, de tal maneira que todos, repito, que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Assim, judeus como gregos. Você não entendeu nada, eu vou te explicar aqui agora. A igreja, ela é estabelecida, ela é principiada a partir do dia do Pentecostes em Atos 2. Quando nós chegamos no capítulo de número 19, todo aquele povo, toda a Ásia, todos os gregos, todo aquele mundo daquela época já havia ouvido falar da palavra de Jesus. Vou ler de novo agora que você vai entender. Durou por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Que tapa na minha e na sua cara, no meu e no seu rosto. Hoje nós, com todo esse avanço tecnológico, hoje nós, com todo esse benefício da internet, de conseguirmos nos relacionar com uma pessoa do outro lado do globo, em qualquer continente, em fração de milésimo de segundos ou de minutos, ainda não temos alcançado toda a nação. E aquele povo, com todas as dificuldades da época, meios de transportes, meios de comunicações, ainda assim, eles se doaram pela causa de Cristo, por amor ao Evangelho. E todos, o texto é bem claro, a Bíblia não mente, todos ouviram a palavra. Então você perceba, do capítulo 2 ao capítulo 19, a missão já estava praticamente cumprida, só que ainda assim eles não paravam. Pegou mais uma aí com o Bereano? Está vendo a importância de você examinar os textos? Talvez você ia ler isso aqui e você não ia nem entender. Versículo 12, mas graças a Deus que agora você está entendendo. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, e aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, já pensou nos dias de hoje esses charlatões? Olha o que acontece aqui, ó. Você vê que nós demos lá atrás que sobre a sombra de Pedro as pessoas colocavam para que passasse ali pela fé deles, eles fossem curados pela sombra de Pedro. Olha o que acontecia aqui, ó. Paulo usava o que, ó?
os lenços e aventais. E eles levavam do seu corpo, ou seja, com o seu suor, né, que havia ficado ali, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Lá sempre tem o charlatão, o espertão. Quando eles viram aquilo que Paulo realizava, falaram: já sei, vou ganhar dinheiro nisso. No nome do Deus que Paulo prega, eu te esconjuro. Olha o resultado. Versículo de número 15. Respondeu, porém, o espírito maligno e disse: conheço a Jesus. Bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e ferindo, fugiram daquela casa. Foram envergonhados. E aí, para você que tem medo aí, quando as pessoas falam assim, né? Teve uma reunião no inferno falando a seu respeito, ou que as pessoas manifestam e o demônio vai para você. Paulo era conhecido até dos demônios. Paulo era conhecido até no inferno. Jesus não precisa nem comentar, porque eles eram anjos, né? Então, de fato, eles conheciam Jesus. O demônio falando a verdade. O demônio que é mentiroso e pai da mentira falando a verdade. De fato, eles conheciam Jesus e de fato eles conheciam a Paulo. Mas aí os filhos de Seva foram se aventurar, 2 deles foram envergonhados, tiraram a roupa, tomaram couro e depois tiveram que fugir envergonhados. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto a judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia! E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam as artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, achavam uma montanha de 50.000 peças de prata. Pesquisa o valor disso aqui, o tanto de livro. Você vê o poder do evangelho de resgatar, de libertar, de tirar as escamas dos olhos, de tirar o comichão dos ouvidos, de tirar da cegueira espiritual, de tirar das algemas da escravidão. E eles fizeram isso pelo poder da pregação do evangelho. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado, ali importa ir-me para Roma, também para Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que serviam a Timóteo, Erasto ficou por ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos da Diana, dava não pouco lucro aos seus artífices, os quais, havendo ajuntado aos oficiais de obras semelhantes, disse: varões, nós bem sabeis deste ofício, temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, agora está testificando, não só em Atenas, mas também em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, no conhecimento dele aqui é quase toda, mas já tinha sido em toda a Ásia, como nós vimos no versículo 10, em toda a Ásia. Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que fazem com as mãos, e não somente há perigo de que nos faça a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquele toda a Ásia e o mundo venerada a ser destruída. Então você vê, ele tinha um grande problema aqui agora, porque você vê, quando Paulo pregava, as pessoas iam abrindo mão da idolatria, da imagem, da escultura da deusa Diana, que era uma das deusas da época lá que o povo adorava. Essa deusa, ainda diga-se de passagem, nesse templo, a deusa Diana, o templo lá tinha não sei quantas mil portas, que eu não me lembro agora de memória, mas tinha centenas, dezenas de prostitutos e prostitutas cultuais. A lascívia, a prostituição, fazia parte da adoração àquela deusa. E aí tinha as imagens que eram vendidas.
como a gente fala no nosso popular claro aqui, os santinhos. E aí Paulo pregando, as pessoas, aí foi caindo a produção, foi caindo a procura, a oferta e demanda, e aí eles começaram a ficar preocupados, nós precisamos fazer alguma coisa. E olha a trama deles agora aqui, ó. O que aconteceu no versículo 28. Ouvindo, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitia os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, que lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira e outros de outras, porque o ajuntamento era confuso. E o mais deles não sabiam por que causa tinham se ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, e impelindo-os os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas, quando conheceram que era um judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por um espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Imagine, quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Gritando esse clamor. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis, ou seja, que vocês acalmai. Nada façais temerariamente, ou seja, imprudentemente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemam a vossa deusa, mas se Demétrio e os artifícios estão com ele, tem alguma coisa contra alguém, há audiências, e os procônsules que lhe acusem uns aos outros. Se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, ou seja, de revolta, de rebelião, de motim, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. E tendo dito isso, despediu o ajuntamento. Mas olha o efeito da pregação do evangelho em toda aquela região. Pois bem, então essa foi a leitura de hoje, capítulo 17, capítulo 18, e o capítulo 19, e agora temos que então o capítulo 20, é o último capítulo, porque no domingo é 4, não podemos esquecer, então 17, 18, 19 e 20, agora o 20, agora sim é o último capítulo. Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia, e depois volta para a Ásia. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos, e abraçando, saiu para a Macedônia. Havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, e passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como que se tivesse que navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia, e acompanhou até a Ásia, Sóstenes de Bereia e os de Tessalônica, Aristarco, e segundo ele Gaio, e Derbe, e Timóteo, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troas. E depois dos dias dos pães asmos, ou seja, da Páscoa, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles em Troas, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ou seja, que entendemos que é o domingo, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde eles estavam reunidos, onde eles estavam juntos. E um certo jovem, um certo mancebo, por nome Eutico, ou Eutico, porque não tem acento, assentado numa janela, caiu do 3º andar. Tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados. Ou seja, Paulo operou aqui uma ressurreição. Nós, porém, subimos ao navio, navegamos até Asson,
onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Asson, recebemos e fomos a Mitilene. E, navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte a Quio, e no outro aportamos a Samos, e ficamos em Trogílio, chegando no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, e se lhe fosse possível, ir a Jerusalém no dia de Pentecostes. Você vê quantas viagens, quantos lugares, quantas dificuldades, quanta escassez, quanta luta, mas nada era barreira, nada era obstáculo, nada era dificuldade para que eles pudessem cumprir, exercer a vocação e o chamado divino. Que lição preciosa! Discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhe: Vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me portei no meio de vós, servindo ao Senhor, com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada de o que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão de Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer lá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. E você querendo sua bênção e vitória, hein? Santo Deus. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ela resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o vosso rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, de noite e de dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça, e que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, e nem ouro, e nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para que o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, essas mãos me serviram. Lembra que ele era construtor de tendas, que ele trabalhava? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar das palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isso, pôs de joelho e orou com todos eles. Levantou-se um grande pranto, ou seja, muito choro, entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. Coisa linda, né, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, tá entendendo? Ajude, tá entendendo agora porque é um livro histórico? Com essas histórias, a nos motivar, a nos renovar, a nos inspirar, receber uma carga nova de energia, de ânimo, de força, de fé, de coragem, de esperança, para você continuar firme e forte, fazendo a obra e cumprindo o seu chamado, em nome de Jesus. Agora sim, essa foi a leitura de hoje, capítulo 17, 18, 19 e 20, e um trechinho no início que tinha ficado lá de Atos 15, acerca do apartamento entre Barnabé e Paulo. Barnabé caminha com João Marcos e Paulo caminha com Silas, também chamado de Silvano, mais na frente que eu vou ensinar. Deus te abençoe, até amanhã. Voltamos, se Deus permitir, com a leitura dos 3 capítulos de segunda a sexta-feira. Paz do Senhor.